é uma coisa que os vendedores em si, né, na negociação, eu vejo que é uma falha muito grande, uma falha que eu cometi durante muito tempo. A gente, na tecnologia, tem essa mania de achar que a tecnologia vende por si só. Uhum. Então, quanto mais bacana os firuletes, os parafusos e tudo mais, nossa, venda feita, olha só que sensacional. Isso não quer dizer, talvez, nada do problema daquele cliente. E a gente, às vezes, se ofende. Assim, cara, como é que o cara não gostou disso se isso daqui é tão sensacional? Uhum. Cara, no final do dia, o cara está com um problema totalmente diferente do que a tecnologia se propõe. Então, essa base de estudo, você não precisa se tornar um mega consultor, mas só a gentileza, vou dizer gentileza, pode nem estar em profissionalismo, a gentileza de você procurar saber um pouco do seu cliente, o que ele está passando, o que a indústria está passando, e conseguir falar 3 coisas na linguagem dele, ele vai pelo menos te achar um cara muito gentil, que você gastou alguns minutos para entender um pouco a vida dele e não só para falar de você. Isso aí, achei uma ideia, aliás, não uma ideia, mas uma definição bastante interessante. A forma como você coloca isso é bem interessante, né? Ou seja, é uma gentileza, né? O cliente, ele se sente acolhido, né? Quando você chega lá e consegue demonstrar um mínimo de interesse, né? É diferente de você Exato. chegar completamente cru, né? Todo mundo pode falar besteira, né? Como você falou no início, não dá para você ser o especialista do negócio do cara da noite pro dia, nem tenta fazer isso, né? Lógico. E ainda, se você for, não chega jogando isso na cara dele, né? Às Exato. vezes você assusta o cara, né? Mas Exato. eu acho que essa forma de colocar como uma gentileza, né? Eu acho que já dá para quem está assistindo aí a gente mudar essa visão um pouquinho na cabeça, né? Você está fazendo uma gentileza com a pessoa. Exato. E às vezes pode acontecer também de o cliente ter uma definição incorreta do problema que ele está vivendo, ou seja, você chega lá para fazer uma coisa e aí ele te pede para ir lá por uma razão e você chega lá e fala, cara, não é bem assim não. Isso acontece? Como é que é comum isso? Exato, acontece bastante, até porque, como em qualquer ramo, quando você está muito especializado e muito preso a um determinado problema, você acaba caindo naquela visão tunelada. Você cria um túnel na sua visão e acredita que só aquela solução ou aquele caminho é o único a ser seguido. É aquela E história de para quem tem um martelo, tudo é prego, né? exatamente. Mas assim, é também pressão do momento. O cara tem um problema para resolver. Uhum, E o que eu costumo fazer e pensar é que o papel do vendedor não é simplesmente ler um folheto. uhum, Eu acho que o vendedor ele tem, óbvio, a gentileza que eu te falei de você dedicar o seu tempo, que é algo extremamente escasso hoje em dia. Você mostrar que gastou um tempinho para conhecer um pouco do teu cliente, é a gentileza que eu estava mencionando e, obviamente, também uma tática muito inteligente para uhum, criar rapport. uhum, Fora isso, o bacana de você tentar entender um pouco a indústria do teu cliente e internalizar aquele problema, de entender um pouquinho essa ótica do cliente, também te ajuda no seguinte, que é o papel do vendedor que tenta ensinar ao cliente algo que ele não sabia sobre o seu próprio negócio. Que é você tentar ter uma perspectiva daquele problema de uma ótica de um não especialista, que tem a liberdade, vamos colocar assim, de fazer uma pergunta idiota, mas que aparentemente é idiota, mas que no contexto alguém vai olhar e falar assim, caramba, por que a gente nunca pensou nisso?